Olá, querido aluno de teologia, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, pastor e professor Elvis Thierry, do Instituto Teológico Educar. Nesse vídeo vamos falar sobre: existem provas científicas de que Deus existe? Vamos aprender sobre isso agora, tá bom? De modo rápido, objetivo e direto ao ponto. Então vamos lá. Não existem provas científicas que Deus existe. E também não existem provas científicas de que Deus não existe, ok? Porém, em vez de provas científicas em laboratório, etc., podemos trabalhar com evidências. Então, existem evidências, ou seja, o que são evidências? São sinais, são direções, são apontamentos que situações ou coisas nos oferecem que pode mostrar que existe ou não existe alguma coisa. Então, sim, sobre evidências, existem muitas evidências de que Deus realmente existe. Mas antes de eu falar com você sobre essa questão de que Deus existe, eu quero puxar com você aqui um conceito teológico, tá? Que conceito, pastor? Na teologia, nós não trabalhamos com a nomenclatura existe ou existir em relação a Deus. Por quê? Porque na teologia nós entendemos que Deus não existe. Nós entendemos que aquilo que existe é aquilo que foi criado. Então, por exemplo, essa Bíblia, ela existe. Por quê? Porque ela foi criada, ela foi feita. Os anjos existem porque foram feitos. Os seres humanos existem, o universo existe. Deus não existe porque Deus nunca foi feito, porque Deus nunca foi criado. Deus, ele não existe, ele é. Por isso que ele falou assim para Moisés: diga ao povo que eu sou, o eu sou me enviou a voz. E quando Cristo falou também, quando estava aqui na terra, ele falou: eu sou, antes de Abraão eu sou, quiseram apedrejá-lo, porque quem se refere a eu sou é só uma divindade, só Deus. E Jesus ali se assumiu como Deus também. Então, na teologia nós trabalhamos com essa perspectiva. Deus não existe, Deus é. Deus nunca foi criado, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele é eterno em relação ao futuro, ele é eterno em relação ao passado. Ok? Isso é muito importante você entender, tá bom? Então, pastor Elvis, mas é porque que lá em Hebreus 11:6 fala que aquele que se aproxima de Deus, que busca Deus, tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Por que fala isso lá no livro de Hebreus? Porque a Bíblia muitas vezes usa linguagem, ok? Usa linguagem que se aproxima mais ao entendimento humano para poder manter uma comunicação. É a mesma coisa quando diz que Deus se arrependeu. E arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Aí lá em Números fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a contradição não é contradição, é porque às vezes a Bíblia usa uma linguagem humana se referindo a Deus para melhorar um pouco a comunicação e a compreensão humana, que é limitada, tá? Para que ele possa entender a mensagem que naquele momento Deus quer passar. Ok? Mas voltando aqui, quais são as evidências de que Deus existe? Desculpa aí, eu aparentemente fugi do assunto, tá? Mas é porque eu tinha que te explicar direitinho, não quero brincar com você, te levo a sério, quero te ensinar direitinho, tá bom? Quais são as evidências de que Deus realmente existe? As evidências a gente pode dividir em 4, tá? Evidência ontológica, evidência cosmológica, evidência histórica e a evidência bíblica. O que seria a evidência ontológica? O ser humano aponta para que existe um Criador. A nossa moral, a moral humana, todas as civilizações, quer tenham contato ou não com a Bíblia, elas têm uma moral que aponta para buscar fazer aquilo que é certo e entendendo que certas coisas são erradas. Essa moral, esse apontamento para uma perfeição aponta para Deus. Nossa consciência, tudo isso é uma evidência que está apontando para um ser perfeito. É um ser não perfeito apontando para um ser perfeito. Estou aqui resumindo para o vídeo não ficar longo, tá bom? Sobre a evidência cosmológica, o funcionamento do universo. Antes de eu falar sobre esse segundo tópico aqui, a cosmológica, voltando aqui para a ontológica, René Descartes, filósofo, viu? René Descartes,
ele trabalha com essa evidência ontológica, viu? No seu livro, pode olhar lá, ok? Evidência cosmológica. Albert Einstein, por exemplo, ele fala sobre isso. O universo e o funcionamento do mesmo aponta para que existe um arquiteto, que não teria como isso estar desta forma, funcionando como está, existindo como está, se não fosse uma mente pensante que tivesse criado e gerindo, administrando aquilo, né? É o cosmos. Não tem como o nada ter criado algo tão perfeito e organizado assim, o fundo do mar e assim por diante, né? Olha como é o cérebro humano, a gestação de um bebê, é algo muito fantástico para ter sido o caos ou nada que tivesse gerado. Poderia o computador surgir do nada? Poderia o celular surgir de uma explosão? Quanto mais a mente humana, a gestação de uma mulher, o universo. Há outra evidência histórica. Tá? O que seria a evidência histórica? A história mostra que existe um Criador. Por exemplo, a Bíblia, ok? A Bíblia é o livro mais perseguido, destruído, queimado da história. Por que é o livro também mais lido, mais vendido, mais popular? Há algo sobrenatural aí. O povo de Israel é o povo que sofreu o maior genocídio, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, né? É o povo mais perseguido, foi espalhado na diáspora pelo mundo. E por que ainda Israel existe? Era para Israel não existir mais, né? Israel também é uma prova histórica de que existe um ser sobrenatural protegendo aquele povo. Ok? São algumas evidências que eu estou trazendo para você. E a outra é a evidência bíblica, a própria Bíblia, tá? A própria Bíblia menciona que Deus existe, mas não é exatamente essa a evidência que eu quero trazer para você. Mas quando eu falo evidência bíblica, quer dizer o seguinte: a transformação que a Bíblia causa no homem, a transformação que a Bíblia causa na sociedade. Pessoas que eram drogadas e param de ser drogadas, famílias restauradas, casamentos restaurados, relacionamentos restaurados, vários fatores acontecendo de transformação que é praticamente milagrosa no ser do homem, que é causado pelo contato com a Bíblia. Então aqui estão algumas evidências de que Deus realmente existe, tá bom? Você gostou desse vídeo? Acesse a descrição desse vídeo que eu deixei para você uma apostila gratuita de teologia para você baixar na descrição. Vai lá agora, pega antes que fique indisponível, tá bom? É sua, pode acessar. E também na descrição do vídeo tem o meu curso completo de teologia, que você vai aprender o que eu falei aqui, tá? De modo muito mais aprofundado, com apostilas, com videoaulas, com uma coisa, com certificado pelo Instituto Educar, uma coisa fenomenal, tá bom? Aquele abraço, deixe também nos comentários o que você quer que eu fale no canal. Que tema você quer que eu aborde mais aqui? Quais suas dúvidas? Qual a sua opinião sobre esse assunto que eu comentei aqui hoje no vídeo? Tá certo? Tudo isso pode comentar. Gosto de você, aquele abraço e vamos que vamos!